Já se escreveu muito sobre a alquimia e quase todo mundo já ouviu falar sobre ela. Apesar disso, poucos possuem uma ideia exata do que ela seja. Hoje vamos falar sobre essa ciência antiga e tradicional, de grande repercussão na Idade Média e Renascença, tendo chegado até os nossos dias. Estamos no programa Mulheres, no Espaço Prisma, com minhas colegas Tânia e Roberta, e a nossa convidada especial é a alquimista e psicoterapeuta Fabiana Bregolin. Fabiana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, meninas, pelo convite. Obrigada por vir. É uma honra estar aqui com vocês falando de um assunto que eu amo. Fabiana, para darmos início à nossa conversa, a gente gostaria que você colocasse um pouco sobre a alquimia. O que é a alquimia, sobre os símbolos, a linguagem aleatória e toda essa parte mística e fascinante que envolve essa ciência. A alquimia é muito mais antiga do que a Idade Média, né? Na verdade, ela tem traços lá atrás, nos sumerianos, nos essênios, ela é muito antiga, é uma arte muito antiga. Mas na Idade Média foi realmente muito trabalhada devido aos alquimistas daquela época. Até inclusive com essa história do transformar, né, o chumbo em ouro. E muitas vezes as pessoas entendiam então que a alquimia era uma questão de enriquecer, de material. Mas nunca foi realmente o objetivo dos grandes alquimistas. Eles transformavam o chumbo da nossa ignorância no ouro da nossa sabedoria. Então, saber viver, ter uma boa vida, isso realmente era alquimia. E eles se destacavam muito na saúde. É a área que eles mais se destacavam. Então, na Idade Média foi quando eles fizeram aprenderam e trabalharam muito com a química, que é a mãe da química, é a alquimia. O próprio nome, né? A alquimia, né? Vem dali, mas vem com a alma. Então eles não tratavam nada simplesmente pelo lado só químico, e sim sempre junto e observando o movimento dos astros, o movimento da lua, a energia. Né, energia com aquela química. E aí sim, fizeram muitos, os florais inclusive são dessa época. Nossa, tão antigo. É muito antigo, provavelmente antes dessa época, mas é que essa época, ela realmente ela tem um papel fundamental nesse trabalho e no resgate que hoje, por exemplo, o meu mentor, que é o Joel Aleixo, né, com ele que eu estudei, a escola de alquimia dele, ele resgatou vários daqueles princípios para extrair do jeito, né, que o alquimista sabia, certo, para trazer a alma junto à química. E dentro das próprias invenções dos alquimistas da época, a gente pode citar como exemplo o próprio banho-maria, né? Que foi Maria e a descoberta inventou. Também da porcelana, né? Madalena, né? Sim, teve muitos. Os alquimistas naquela época Leonardo da Vinci é um alquimista. Então não tem só na área, né, não era só o metal em ouro, mas sim, transformaram, parece que sim, chegaram a transformar, mas geralmente isso é levado no lado mais filosófico, né, encontrar a nossa pedra filosofal. Então encontrar essa pedra é a gente ter o equilíbrio total e nós estarmos aqui realizando as nossas missões e nos realizando em todas as áreas da vida. Então a alquimia resgata muito a astrologia nessa história, né, ela traz muito a astrologia, mas com a visão deles, com a visão da alquimia. Tanto que eu falo, eu na verdade não sou astróloga, eu sou uma alquimista, né, e trabalho, estudo e trato nas pessoas pela astrologia alquímica, que é diferente. Eu até achei interessante, Fabiana, quando lendo sobre o assunto, o símbolo da alquimia é a borboleta, né? Por causa da metamorfose da borboleta, da transformação, que é o que você coloca, né? Da transformação dos pensamentos negativos para pensamentos positivos, sim. Que era o que se falava da descoberta, né? Da pedra filosofal, de transformação dos elementos negativos em ouro. E o ouro, para o Evangelho, significa o reino dos céus, né? E até no budismo, o Nirvana, né? E ele é puro, né? Ele não se contamina com os outros metais, é por isso que ele é tão considerado, porque ele realmente ele mantém uma pureza. Então, se eu saio do chumbo pro ouro, eu não me contamino com nada que vá me deixar, né, negativo, né? Então, realmente, outros símbolos muito fortes da alquimia, inclusive o Joel Aleixo usa esse no trabalho dele, é a fênix, que é o renascer, surgir das cinzas. Então quer dizer assim, não importa onde eu esteja, como eu esteja, a alquimia é muito libertadora, ela não julga.
Então nada para ela é um problema, ela simplesmente cura. Tanto que ela é chamada, né, de a cura de todos os males. E para entender isso, como que uma arte se denomina assim? Mas é porque ela trabalha lá atrás, lá no início, lá no nosso mapa, por exemplo, né, no nosso corpo celeste, que seria o nosso primeiro corpo. Porque antes de eu ter, né, este corpo aqui, nós temos um projeto espiritual. Tanto que a gente entende isso melhor, porque a gente, claro, acaba dando muita ênfase na matéria, e a gente acha que o corpo físico às vezes é até mais importante, eu sou um corpo, e aí eu me entendo como uma alma. Mas se eu pensar assim, quando eu morro, meu corpo não tem mais movimento, a matéria é inerte. Né? A gente fala muito sobre isso, a matéria não tem movimento, ela é inerte, ela por si só não faz nada. Quem anima isso é a energia. Né? Então, se eu não tivesse o meu objetivo, o meu propósito fosse mais espiritual, eu estou tendo uma experiência material e não o contrário, com certeza eu não poderia dizer que curamos todos os males. Porque, né? É fantástico, porque chega a ser mágico, né? E é mágico, mas é um mágico que, se a gente estudar bem, vai entender que tem muita base sólida, que é o que eu gosto na alquimia. Então, ela é muito sólida, sabe? Mas tem que ter alguns entendimentos e tem que aceitar algumas coisas, né? Por exemplo... Como tudo tem que ser interpretado. Tem. Né? A gente tem que aceitar as máximas da alquimia, né? Como é em cima, embaixo, como é dentro, é fora. Ela tem umas máximas e isso a gente tem que respeitar. Então, por exemplo, alquimista não fazia remédios sem olhar luas, sem olhar o momento a estação, inclusive a estação do ano. Todo mundo tem um pouco disso, porque as nossas crenças lá atrás também traziam isso. Tudo, nós que tudo é a lua, é o sol. Exato. O homem mais as avós faziam isso, né? Plantar, cortar o cabelo na lua e tal. E funciona, gente. A gente perdeu um pouco isso, né? O homem, né, atual agora perdeu um pouco essa ligação com a natureza. Mas eu acho que está sendo retomado. E muito, principalmente agora nessa época de Urano em Touro. Vai ser muito retomado esses movimentos mais naturais. Fala um pouco depois de Urano em Com certeza, Urano em Touro. Nós vamos falar sobre isso sim, com certeza, que é um assunto bem interessante, que a gente está vendo as greves dos caminhoneiros, essas questões todas, e poderão aumentar nesses movimentos. Mas, Fabi, deixa eu fazer uma pergunta. Com certeza. O que é alquimia mental? Na verdade, a alquimia é uma coisa só. Ela não é mental, ela é tudo. O que é o meu? Então, a minha mente, então. A gente fala muito da mente, a gente fala muito que o pensamento atrai. E, na verdade, a gente descobre que o meu cérebro tem, claro, movimentos, ele tem um eletromagnetismo, ele atrai muita coisa mesmo, mas não é só o que eu penso, porque meu centro cardíaco é muito maior. Então eu atraio o que eu sinto, eu atraio o que eu vibro. Então nessa hora é toda aquela, né, aquele movimento que as pessoas têm feito, o mindfulness, a meditação, pra gente acalmar a mente e entender que não é só pensar. Então não adianta eu pensar que eu estou saudável. Eu tenho que sentir que eu sou saudável. Como tudo é interligado. Tudo é interligado. O entrevistador do outro programa falou em meditação para se acalmar, para conhecer-se a si mesmo. Olha aí, ó. Porque a mente é muito estimulada hoje em dia. A gente está num estímulo muito grande. Eu acredito que quando nós tivermos Urano em Gêmeos, que daqui mais 7 anos, que agora vai ser em Touro, nós vamos ter algumas revoluções nessa questão do excesso de informações que a gente se permite. Né? E acaba interferindo muito na minha ação. Mas realmente nós temos 3 centros de energia. A mente é um, o coração é outro, o intestino é outro. São 3 centros muito grandes de atração, né? Que então, por exemplo, está sendo descoberto. Que já foi, na verdade. Agora a gente está sabendo. Isso, hoje em dia a ciência está chegando cada vez mais perto. Que o intestino é o segundo cérebro, na verdade. É um terceiro, eu diria, porque e não podemos dizer que um é mais importante que o outro. Não. O cérebro, com certeza, tem um papel fundamental de interligação de todos, porque, por exemplo, a nossa memória, ela não está no cérebro. Não existe um lugar que eu aloje a memória. A memória está em todo o meu corpo. E ela está nos chakras, os famosos chakras, que são centros de energia que vem tudo que eu capto nos meus 5 sentidos, o cérebro, né, capta aquilo tudo e vai pela coluna, né, a Kundalini, aquela coisa toda que o pessoal fala, vai pela coluna indo para um desses chakras que tem a ver com o assunto. Então, por exemplo, o chakra mais básico, ele vai falar mais de eu ir à luta, de eu me posicionar, de eu ter segurança no meu caminhar. O chakra esplênico vai falar mais do meu prazer, da forma como eu me expresso.
da minha autoestima. Então, assuntos relacionados, e outros tantos, né? Cardíaco, de emoção. Os assuntos relacionados a essas energias não se alojam no cérebro. Eles vão se alojar nesse campo que, claro, muita gente não enxerga, eu não enxergo, mas quem enxerga a aura vê, inclusive Exato. vê. Mas a gente pode sentir, talvez, não? A gente sente. Tipo, A mediunidade, ela é feita de vários níveis, né? A sensibilidade nossa é muito grande. A gente sente campos energéticos. É por isso que quando eu olho para uma pessoa, eu posso acabar não simpatizando de cara com ela, porque ela está vibrando num campo talvez negativo até, inclusive, e eu capto aquilo. Mas não dá para explicar. Então é um universo muito legal. Quando a gente toma um floral na terapia alquímica, a gente vai equilibrando todos esses corpos, e são vários. E essa terapia de florais que está sendo muito usada nos dias de hoje, você disse que você utiliza os de Joel Aleixo, né? Os alquímicos. Os alquímicos. Eu até li sobre ele, que ele faz com flores 100% brasileiras. Esse é um primeiro sistema. E com mandalas também, isso, né? Como o Bach fez com o sistema dele, lá em inglês, que é um dos mais divulgados, porque acho que foi um dos primeiros a ser trabalhados. O Joel também teve essa coisa, porque ele teve umas experiências que desenvolveram muito a mediunidade dele, e ele saiu da experiência vendo auras. E ele começou a ver que as plantas também têm. Então, por exemplo, pegar um manjericão, pegar uma arruda, ela tem uma energia muito vermelha, muito forte. Então, quando eu tomo um floral de manjericão, da flor, né, do manjericão, eu trago essa energia vermelha, forte, para o meu chakra básico. Então, se eu tenho um desequilíbrio, a flor me ajuda a equilibrar. E ela equilibra porque o reino vegetal e o reino mineral, que são usados nos florais também, pedras, eles não se desequilibram. São reinos que não se desequilibram. Nós, humanos, é que nos desequilibramos mais fácil, muito porque, claro, já temos muita pedra onde devia ter planta, né? A gente perde uma conexão com a própria natureza, a gente se separa dessas coisas dos ciclos, não entende que o outono tem uma característica, pode, né, mudar até a minha forma de me colocar, o inverno vai ter outra, né? E às vezes a gente quer fazer tudo igual, a gente quer que todos os ciclos e o tempo inteiro seja tudo igual. Então, que eu produza o ano inteiro. Não, nem a natureza faz isso. Então o homem tem realmente que resgatar, porque ele sofre quando ele perde esse equilíbrio. Fabi, coloca para as pessoas que estão nos assistindo de que forma elas poderão usar os florais, as indicações, em que situações, se todas as pessoas podem usar, se eu sei que é desde criança, né? Sim, não sei se existe uma idade mínima, né? Então, assim, coloca para as pessoas que estão nos assistindo uma forma assim mais prática de o porquê procurar uma terapia de florais. Então, os florais não tem comprovação científica, né? Porque ainda não chegamos lá para comprovar, assim como muitas outras coisas, mas chegaremos. E ele trabalha então muito nessa coisa da energia, né? E como nós estava falando antes do sistema do Joel, a diferença do sistema do Joel e por que talvez eu escolhi esse sistema, não Bach, não outros, tem vários, né? Brasileiros, inclusive muito bons, é porque primeiro ele está vivo, ele é um alquimista maravilhoso, ele tem uma mediunidade maravilhosa, ele continua acessando conhecimentos, continua trazendo muitas respostas. E ele não fez só um kit. Então, por exemplo, aquele das flores, dos 99 flores brasileiras, é um nível, é o primeiro nível, é o nosso mais básico. A gente chamava de básico, hoje chamamos de primos. Por quê? Porque é o primeiro. Então ele é um floral que me ajuda muito no cotidiano, mas existem outros tantos níveis de florais que a gente associa a projetos alquímicos que trabalham inclusive DNA, que trabalham trauma intrauterino, que trabalham essa coisa da astrologia. Então eu, né, com certeza busquei em Joel Aleixo os florais astrológicos, porque eu já era apaixonada por astrologia. E os florais astrológicos, eles atuam, quando eu vou trabalhar um mapa, eu vou falar para uma pessoa de um problema que ela tem, até mesmo um bebê mesmo. Eu vou olhar aquele mapa dela, eu posso ver coisas que têm bloqueios, né? Áreas que têm bloqueios, a gente estava falando antes dos bloqueios. Então eu posso, somente com floral astrológico, eu vou atuar nesse campo que tem um bloqueio, quando ele é deste campo. Né? Com o floral do DNA, que a gente chama serpentes, porque tem a feminina, a masculina, que são chakras femininos, chakras masculinos, ele trabalha então a minha energia, aquela coisa que eu falei de memória, o DNA, comportamentos que às vezes eu herdo da família, mas que não vão me ajudar no meu projeto espiritual. Então eles têm vários níveis.
todo mundo pode se beneficiar. Não tem contraindicações, justamente não tem efeitos colaterais. era chamado de complemento, uma vez chamavam-se de terapias alternativas. E aí se deu conta que se eu falo alternativa é como se eu excluísse. Então ou eu tomo um remédio que o médico me passa, ou eu faço uma alternativa, né, com outro tipo de terapia. E na verdade não, e são complementares. Então eu posso Bem pelo contrário, tomar um remédio que o médico me passa e ao mesmo tempo cuidar da minha energia com florais. O floral também vai ajudar no corpo físico. Por quê? Porque ele vai equilibrar tudo, ele tem todo um caminho para aquele equilíbrio. Na verdade, se a mente está equilibrada, menos doenças, menos tudo, né? Não só a mente, porque vocês lembram, a mente tem um campo forte, mas e o meu coração? E o meu sentimento? Sem energia, tá? Toda. Isso, se tiver os três centros, principalmente equilibrados, vai. É que a gente dá muita ênfase à mente. A gente acha, às vezes, que a gente é só a mente da gente. Esquece até de se apostar no nosso corpo. Às vezes tem que chamar para o corpo de volta. E até eu li que os animais também podem fazer uso de florais, Os animais, na verdade, eles têm ainda já aquela conexão. Então, difícil. Um animal, se tu largar ele na grama, ele estiver mal, ele vai buscar a plantinha que vai fazer bem pra ele. Já vai comer ali. Essa é a ideia Isso que é a gente muito O comum de cachorrinho acontecer. sabe disso. Exato. Porque ele não perdeu é uma sabedoria. Ou tratar a ansiedade ele não perdeu. do cachorrinho também, né? Nós é que temos esse problema, às vezes, de termos nos desvinculado. Às vezes estão pessoas sentadas e o cachorro vê que uma pessoa tá com depressão, ele vai ficar do lado daquela pessoa. O gato ele também, não tá né? O gato é mais. o gato E também. eles puxam muita energia mesmo e depois eles vão, né, geralmente pra natureza, se limpam. Se limpam e voltam e ficam com aquela pessoa. Porque eles têm realmente uma sensibilidade diferente da nossa, menos racional. Menos racional. Né? Então, por isso, realmente há a importância de meditar, de acalmar a mente, como muitos hoje falam, né? A gente fala em coach, a gente fala isso, né? Nosso papo tá muito bom e gostaríamos de continuar aqui, mas a gente tem que dar uma paradinha. Passa rápido. Passa rápido. realmente. Chamamos os comerciais, fiquem conosco e voltaremos em seguida.